Shalom, meus amigos. Poucas horas agora nos separam do início de novo Shabat na Terra Santa de Israel. E vocês conhecem muito bem o meu propósito: realizar o estudo da porção semanal da Torá. Essa Parashá Vayeshev, é uma Parashá emocionante. Ela nos começa a contar da saga de Yosef Atzadik e nos oferece ensinamentos de vida fundamental. Muitas pessoas pensam equivocadamente que o povo judeu, ao realizar o ciclo anual de leitura do Torá, realiza um esforço para revisitar a sua história. Mas nada pode estar mais longe da verdade do que essa ideia. Toda semana a Torá nos oferece uma mensagem absolutamente atual. Isso significa que os eventos que estão sendo narrados na Torá estão se repetindo no plano espiritual. Ou seja, não importa a situação de vida em que você se encontre, ela está cercada por esses acontecimentos espirituais. E é por isso que nós devemos buscar a sabedoria na Parashá para tomarmos a melhor decisão na condução da nossa existência. Então comecemos do início. Vayeshev está sentado no verbo lashevet, sentar. Vayeshev, portanto, significa e se assentou, e se estabeleceu. Evidentemente, nós estamos falando do patriarca Yaakov Avinu. Ele já havia passado em sua vida por grandes dificuldades, por grandes provações, e acreditou que havia chegado a hora de, vivendo na terra de Canaã, poder ter paz. Paz para viver com seus 12 filhos, paz para viver com seus netos, sobretudo paz para poder estudar a Torá. Mas a verdade se afasta muito dessa idealização de Yaakov Avinu. Essa Parashá se dedica basicamente aos 12 anos mais difíceis da sua vida. Você vai dizer, não é possível. O que aconteceu com Yaakov Avinu? Que ele já tinha enfrentado um irmão assassino, um sogro vigarista, ele teve que fugir de seu sobrinho, enfim. Yaakov Avinu passou a vida correndo de um lugar para o outro para sobreviver. Não é possível que esse homem, o nosso terceiro patriarca, vai passar por mais dificuldades ainda. Mas a verdade é que ele vai. São os 12 anos mais difíceis da sua vida. Por quê? Porque são justamente os anos em que ele é afastado de seu filho da velhice, do seu filho mais querido, do filho mais velho de Harel, Yosef. E supostamente Yaakov Avinu é levado a acreditar que ele foi morto por uma besta, porque os seus irmãos levaram a túnica que Yaakov havia feito especialmente para o seu filho querido, manchada de sangue. Alguns comentaristas da Torá, sábios do povo judeu, dizem que a perda de Yosef mexe tanto com Yaakov que ele perde o dom da profecia por aqueles anos. Por quê? Porque ele mergulha num luto eterno, num momento de tristeza, e não há bênçãos do Criador num ambiente em que não há alegria. Yosef não era apenas o filho da velhice, ele não era só o filho mais querido, porque era o filho da mulher que Yaakov Avinu amava. Quando ele olhava Yosef, ele se lembrava de sua esposa. Não é só por causa disso, mas isso também é muito especial. A principal razão pela qual Yosef era o filho mais querido é porque Yosef era o verdadeiro herdeiro espiritual do povo judeu. Ele foi o maior discípulo de Yaakov Avinu. E quando nós pensamos no conflito envolvendo os 12 irmãos, a maioria das pessoas e o mundo cristão são incapazes de compreender a profundidade, a complexidade do que está em curso ali. Cada um dos filhos de Yaakov Avinu é um tzadik gadol, são grandes sábios. É preciso estudar profundamente toda a Torá oral para entender o que estava acontecendo ali. Os irmãos pensavam que Yosef era como Esav, porque vejam, Yitzhak teve 2 filhos, um justo, que era o seu pai, Yaakov Avinu, e um perverso, que era Esav. E Abraão Avinu, ele também teve um filho justo, que foi Yitzhak, e teve um filho perverso, que foi Ismael. Os irmãos olhavam para a história dos nossos patriarcas e pensavam que Yosef, por tudo que aconteceu, eu não tenho agora a oportunidade de detalhar isso, mas existe uma série de atos de Yosef que são interpretados pelos irmãos e que indicam que ele poderia ser, né? Que mais uma vez na família do nosso povo, né?
havia surgido um homem perverso. A decisão de tirar a vida de Iósef é fundada nessa ideia, nessa convicção que os irmãos formaram. Portanto, não se pode compreender o conflito de Iósef com seus outros irmãos, 10, né? Porque Beniamim, que é o outro filho de Rarel, não estava envolvido nesses acontecimentos. Não se pode compreender, né, simplesmente como resultado da inveja, né? Esse ódio não é fundado, né, em razões tão comezinhas, tão simples de serem compreendidas. E a Paraxá começa nos dizendo que Jacó se assentou na terra de Canaã e a Torá descreve seus descendentes. Mas é uma coisa tremendamente curiosa. Quando a Torá descreve os descendentes de Jacó Avino, o que a Torá nos diz? Iósef. Peraí, o filho primogênito de Jacó Avino é Reuven, né? Rubens, né? Segundo a tradução do português. Como é possível que quando a Torá fale da descendência, né, de Jacó Avino, mencione Iósef, que era o filho mais novo, ele tinha apenas 17 anos. Ele era o filho mais novo. Vejam, Leia teve 6 filhos. Zilpá e Bilá, cada um teve 2 filhos. E Rarel teve 2 filhos, Iósef e Beniamim. Iósef tinha apenas 17 anos. Todos os seus irmãos eram mais velhos do que ele. Por que a Torá descreve como descendente de Jacó Avino Iósef? Jacó decidiu que tinha chegado o momento de se estabelecer. Ele passou por uma vida de muitas lutas, como eu disse antes, vítima da perseguição de seu irmão, teve que trabalhar por 7 anos para seu sogro Labã, foi enganado, teve que trabalhar mais 7 anos, acabaria passando 20 anos em Harã, teve que lutar com as forças do mal, com o anjo de Esav, teve que derrotar Satã. E Jacó Avino teve uma vida que valeu por muitas vidas, e pulando de um lugar para o outro, afastado da terra de Canaã, afastado do convívio de seu pai, afastado do convívio da sua família, de seu avô Abraão Avino. Tudo isso para poder construir uma família com 12 filhos. Evidente que quem está conduzindo os acontecimentos é a Kadosh Baruch Hu. Nós jamais chegaríamos a ter, né, o nosso patriarca com 12 filhos, as 12 tribos de Israel, se Jacó Avino não tivesse passado por tudo isso. E aqui está a semente para o futuro da humanidade. A humanidade depende do povo judeu. Eu preciso dizer isso claramente. Nós carregamos o poder de iluminação do mundo. A luz divina é responsabilidade e a missão do povo judeu. E Jacó Avino pensou que agora, com um pouco de paz, ele podia descansar. Agora ele podia gozar um pouco da vida, dos filhos, dos netos. Podia estudar Torá com Iósef, que era o seu principal discípulo. Mas as coisas não aconteceram. E Jacó Avino esqueceu que a Kadosh Baruch Hu já havia dito a Abraão Avino que o nosso povo seria escravo por 400 anos numa terra estrangeira. Quando é que isso ia acontecer? E Jacó Avino não sabia exatamente, mas ele achou que podia se dar o direito de se assentar, Vaieshev, de se estabelecer, de ter paz na vida. E ele esqueceu que a recompensa dos justos não é no mundo físico, mas no mundo vindouro. Rashi, que é o maior comentarista da Torá, chama atenção para esse fato. E Jacó Avino achou que poderia gozar dessa paz no mundo físico, mas nós vivemos no Olam Asiá, no mundo da ação. Nós estamos aqui para trabalhar. Nós somos como um caminhão subindo uma colina, mas esse caminhão não tem freio. Então, enquanto ele sobe, nós estamos evoluindo, nós estamos nos aproximando do Criador. Mas o que acontece se o motor para? Como o caminhão não tem freio, ele desce desgovernadamente. Assim é a vida de cada um de nós. Nenhum de nós pode, num determinado momento, dizer: agora já está bom, eu já fiz tudo na minha vida, eu já realizei todos os atos de bondade, eu já cumpri todas as mitzvot, agora eu quero descansar. Não é permitido ao ser humano, não apenas a Jacó Avino, não é permitido a nenhum ser humano nesse mundo, né, no Olam Asiá, aqui não há descanso. E conforme reza a tradição judaica, é difícil só nos 120 primeiros anos.
Depois as coisas começam a ficar realmente difíceis. A nossa vida aqui é uma vida difícil. E Yaakov Avinu queria descansar e ele recebeu a notícia de morte. Seu filho querido, né? Uma besta o havia devorado. Essa notícia teve um impacto devastador em Yaakov Avinu. Você vai dizer, claro, ele era o filho da velhice, ele era o filho que lembrava Harel, ele era o filho com o qual ele se sentou para estudar a Torá nas tendas. E Yaakov Avinu ensinou a Torá para todos os seus filhos, mas ele se dedicou especialmente a Yosef, porque ele era o filho da velhice. Foi quando Yaakov Avinu pôde, de fato, se dedicar ao estudo da Torá com um dos seus filhos. Muitas pessoas podem perguntar, mas como assim? Ele ficou devastado e ele caiu num estado de tristeza permanente, ele ainda tinha 11 filhos. Mas não fica por aí, porque logo depois de perder Yosef, o que vai acontecer na terra de Canaã? Vai se abater uma terrível fome. E essa é a razão pela qual Yaakov manda os seus filhos para o Egito para comprar sementes. Não havia o que comer na terra de Canaã. E Yaakov Avinu queria paz. Ele perdeu o filho, ele teve que enfrentar a seca, ele teve que enfrentar a fome. E evidentemente que a estrutura, né, da família ficou afetada com a morte de Yosef, porque os filhos percebiam a tristeza que Yaakov Avinu havia mergulhado. Yaakov Avinu queria descansar, mas nós nunca podemos nos retirar do palco das lutas. Essa ideia, né, de que nós podemos alcançar a santidade em vida e sentar sobre ela é uma falsa ideia. A nossa luta é até o último suspiro. Nós somos testados para fazer a escolha certa entre o bem e o mal até o último segundo das nossas vidas. E o que a Torá quer nos ensinar, além do óbvio, que foi um erro, né, a escolha de Yaakov Avinu? A Torá quer nos ensinar que o mundo é um mundo de trabalho e muitas pessoas querem escapar. Vejam a loucura desses tempos que vivemos. Há pessoas jovens que dizem que querem ganhar o seu primeiro milhão e enriquecerem e se aposentarem antes dos 30 anos de idade. Que mundo é esse que nós estamos construindo? Que jovens querem aos 30 anos de idade serem milionários e poderem se retirar do cenário do mundo do trabalho e viver uma vida de vanidades, uma vida dedicada à luxúria, uma vida dedicada apenas à busca de seus desejos materiais, uma vida tranquila. É possível, uma vida doce, com prazer é possível, mas na luta, mas realizando o trabalho do Criador. E por isso que é tão importante ter fé. A emuná é que nos traz essa alegria. Né? Muitas pessoas querem viver em Israel. Né? Eu tenho sonho de viver em Israel, é tudo que eu desejo. As pessoas não têm a menor ideia do que elas desejam. A vida aqui em Israel é muito difícil. Eu não estou falando dos atentados terroristas. Ganhar a vida aqui, viver nesse ambiente, Israel, um ambiente hostil. Né? Nós estamos falando de uma terra árida, árida espiritualmente também. As pessoas são muito difíceis, o nosso povo, o povo semita, é um povo muito difícil. Eu explico numa outra ocasião melhor essa ideia. Mas, definitivamente, você está proibido de dizer algo do tipo: eu já fiz o suficiente, me deixe em paz. Quando, há muitos anos atrás, eu decidi parar de exercer advocacia e parar de trabalhar como professor, eu fui viver na Serra da Mantiqueira, abri lá uma padaria. Ficava justamente na divisa entre Rio, São Paulo e Minas. Era tudo o que eu queria, viver em paz. Eu já estava cansado da cidade. Eu tomei essa decisão, eu quero pacificar a minha existência. E eu tive êxito. Eu construí uma lanchonete, depois uma padaria, montei outros negócios, mas as coisas só foram conforme eu tinha planejado no início. Logo depois ficou claro para mim que eu não podia ficar lá, que aquele não era o meu lugar. E muitos de vocês talvez possam contar também experiências nesse sentido. Não era o momento ainda
de eu alcançar essa ideia de tranquilidade e paz. Portanto, quando eu leio a Paraxá e penso sobre as escolhas de Yaakov Avinu, eu me lembro também das minhas escolhas. E nada foi mais acertado do que deixar isso para trás e vir viver em Israel. Eu jamais teria me tornado um judeu temente a Hashem, jamais teria me dedicado ao estudo da Torá. Olha o quanto eu ainda deveria caminhar e quanto ainda vou caminhar, porque eu tomei a decisão, né, de sair de onde eu estava, de deixar a minha zona de conforto e buscar outros objetivos. Nós temos que sempre nos conduzir na direção daquele que é o nosso propósito existencial. Não existe a ideia do já fiz o suficiente. As provas da Emuná são permanentes. Nós temos que entender que assim é a vida e é até o final. Não há paz possível dentro dessa perspectiva. E Yaakov Avinu queria paz. E a história narrada pela Torá, né, é bastante parecida com a Megillat Esther. Por quê? Porque tudo que acontece com Yaakov Avinu, o que acontece com Yosef, não são milagres abertos, mas você percebe claramente a mão de Deus. A mão de Deus que deu a Yosef os sonhos, né? Ele sonhou que ele governaria sobre os seus irmãos, ele sonhou que governaria sobre os seus pais, né? A mão de Deus que fez com que os seus irmãos o condenassem à morte e no final trocassem a condenação de morte por jogá-lo, né, num buraco cheio de cobras, escorpiões, tendo sido levado como escravo para o Egito, tendo parado na casa de Potifar, tendo que lutar, né, contra os avanços da mulher de Potifar, terminando num presídio, numa masmorra terrível do Egito para se tornar vice-rei do Egito. É impressionante que não se trata de um conto de fadas, mas eventos que tiveram de fato lugar na história. Hashem movimentando as peças no tabuleiro da existência, a mesma coisa que aconteceu com Mordecai e Esther, né? O nosso povo aprendendo que nem sempre o Criador age abertamente, abrindo mar de juncos ou lançando pragas sobre o Egito. Ele age quase sempre sem se revelar. Todos esses acontecimentos que tiveram lugar na vida de Yosef, que tirou aquele menino de 17 anos do acampamento de seu pai, da Marané de Yaakov Avinu, e o colocou como vice-rei do Egito. Todos esses acontecimentos, o que é que eles têm em comum? O fato de que eles foram movimentados pela divina providência. A Torá toda nos conta, né, da intervenção do Criador no mundo, às vezes de forma revelada e às vezes de forma não revelada. E os descendentes de Yaakov Avinu, como eu chamei a atenção antes, eles eram todos grandes tzadik. Rubens perdeu a primogenitura para Yosef. Yosef teve 2 porções, né? Tanto que das 12 tribos de Israel, os 2 filhos de Yosef são representativos de tribos. Ele acabaria assumindo a posição, né, de primogenitura do nosso povo, mas todos os irmãos possuíam grande sabedoria. A tribo de Levi nos daria os Coanim, os sacerdotes do povo judeu, e é uma das tribos que até hoje sobrevive, junto com a tribo de Judá. E a tribo de Judá nos oferecia os reis de Israel. Portanto, jamais se deixe, né, confundir pela narrativa que é contada por Hollywood, pela televisão, pelos canais abertos, né, acerca dos acontecimentos. Não faz o menor sentido, né, que todos aqueles acontecimentos tenham tido lugar apenas por um problema de inveja dos irmãos para com Yosef. Até porque Yosef era o meu irmão menor. Os irmãos, né, olhavam para Yosef não com inveja, não poderiam ter inveja, porque todos eles já tinham vivido experiências, né, significativas nas suas vidas. Yosef era apenas um no seio de 12 irmãos. E a Torá fala de Yosef justamente porque ele conquistou essa posição não exclusivamente pelos seus próprios méritos, mas porque essa foi a vontade de Hashem. É preciso entender isso.
ele era o filho mais querido, mas havia algo de especial nele. O que havia de algo especial nele foi aquilo que Yaakov Avinu colocou nele. O que Yaakov Avinu colocou nele? Todo o conhecimento da Torá. E você vai perguntar, mas Átila, o povo judeu não recebeu a Torá no Sinai? E eu devo dizer pela milésima vez, no Sinai nós recebemos a Torá como um povo e passamos a transmitir a Torá como povo. Mas a Torá, o conhecimento da Torá vem desde uma cadeia contínua de transmissão, desde Adão e Rishon, passando por outros justos, até chegar a Noa, e de Noa para seus filhos, e de seus filhos para os nossos patriarcas. Abraão Avinu conheceu Noa, Yaakov Avinu estudou com Shem, que é filho de Noa. Eles foram transferindo, e Yaakov Avinu transferiu toda a Torá que ele sabia para o seu filho principal, para o seu filho mais querido, Yosef. Vejam, Moshe Rabbeinu tinha um discípulo. Ele tinha muitos discípulos, mas ele tinha um discípulo principal. Quem era? Yoshua Binu, que seguiu na liderança do nosso povo. Rebbe de Nachman tinha como seu principal, ele tinha centenas de discípulos, mas o seu principal discípulo foi Natan Steinhardt, O Arizal, ele teve centenas de discípulos, mas o mais importante de todos nós sabemos, Chaim Vital, todo sábio do povo judeu. E assim aconteceu com Shimon Bar Yochai, que o seu principal discípulo era Yitzhak, enfim, todos os grandes sábios do povo judeu transmitem o conhecimento para que eles possam, depois de deixar esse mundo, ter a garantia de que o conhecimento da Torá, a sabedoria mística da Torá será transmitida, continuará sendo transmitida ao nosso povo. E foi isso que devastou com Yaakov Avinu, porque ele pensou algo como: Yosef está morto, mas ele era o futuro da humanidade, ele era o responsável por levar adiante a nossa família, ele era o responsável por trazer a luz divina ao mundo. Não é possível que Yosef tenha falecido. E Yaakov Avinu se colocou desesperadamente em busca de uma resposta. Que erro ele havia cometido que tinha levado à morte de Yosef? Porque Yosef, assim como o próprio Yaakov Avinu, todos nós sabemos, há 2 parashot atrás nós estudamos isso, Yaakov Avinu era o filho de Yitzhak que vivia nas tendas, Esav no campo, na caça, mas Yaakov Avinu estudava a Torá. Yosef foi para Yaakov Avinu o que Yaakov Avinu foi para seu pai Yitzhak. Yosef foi criado nas tendas também, aprendendo a Torá, servindo ao seu pai. Ele era o seu principal discípulo. Então, quando ele morre, Yaakov Avinu não consegue entender o que aconteceu, e a preocupação dele é quanto ao futuro do nosso povo, porque todo justo do povo judeu tem um discípulo principal que tem a responsabilidade da continuidade com seus ensinamentos. Essa é a nossa cadeia de transmissão do conhecimento divino. É dessa forma que o nosso povo tem feito há 4.000 anos, e antes de Abraão Avinu ter entrado no cenário da existência, outros justos transmitiram esse conhecimento. E as pessoas pensam que sabem alguma coisa a respeito do judaísmo. Uma vida longa é insuficiente para estudar toda a Torá escrita e toda a Torá oral. Yaakov sabia que o futuro, não apenas do nosso povo, mas da humanidade, tinha sido colocado em risco com o desaparecimento de Yosef Atzadik. Ele acreditava que Yosef tinha morrido, mas ele não conseguia aceitar isso no seu coração. Por quê? Porque ele havia se dedicado profundamente à instrução de Yosef. Ele era o grande mestre do nosso povo, Yaakov Avinu, me refiro, ele era o grande mestre, porque veja, Moshe Rabbeinu ensinou a todo o povo. Aliás, ele ensinava primeiro aos sábios, os líderes das tribos, e depois a todo o povo. Yaakov Avinu ensinou seus 12 filhos, mas ele se dedicou especialmente, eu volto a insistir nesse ponto, porque essa é a chave, é o segredo da sobrevivência do povo judeu. O fato de nós transmitirmos a Torá geração após geração. E depois de tanta dedicação para que Yosef pudesse assumir o lugar de seu pai e ser o grande mestre da Torá, ele morreu. E Yaakov Avinu perdeu o chão.
que foi que deu errado? Ele se perguntou, ele deve ter se perguntado milhares de vezes. Ele não podia se tranquilizar com a perda. E ele acabou descobrindo, óbvio, que foi o que eu revelei no início. A luta só acaba quando a vida tem fim. E os primeiros anos de vida, os 120 primeiros anos de vida, é que são os mais difíceis. E nós chegamos a esse mundo para trabalhar. Meu último shura, eu disse para vocês que as experiências vividas pelos patriarcas abriram caminho para o nosso entendimento, pelos seus acertos, mas também pelos seus erros. E a Covevino percebeu que havia cometido um grave erro, porque cada minuto em nosso mundo é para que nós nos iluminemos, para que nós nos aproximemos do Criador. E isso acontece por meio do quê? De um baile? A fantasia? Não, por meio de provas. São os desafios, são as dificuldades. Você cai, levanta e segue o caminho. O justo cai 7 vezes, mas ele pode cair 1000 vezes. O que você não pode fazer é dizer, não, eu vou continuar tendo essa vida, né? Que é uma vida sem sentido, mas quando eu for mais velho, eu me coloco no caminho de Hashem. O Criador sabe o que se passa no coração de cada um de nós. Se você sabe a verdade, se você está ouvindo o meu shiur, você já sabe qual é a verdade, porque a Torá é a verdade. Você não pode dizer que no futuro, daqui a alguns anos, você vai começar a corrigir a sua vida. Não faça isso, porque você pode não ter essa oportunidade. Você pode ser sacado do mundo. Comece agora. O momento para iniciar a mudança é agora. E é por isso que o judaísmo valoriza tanto aqui e agora, o presente momento. Nós somos uma fé reencarnacionista, mas o nosso foco é na vida que nós estamos vivendo. Nós temos que nos dedicar a esse trabalho para o qual nós somos enviados, a esse mundo, a busca da fé, da imuná completa, que é a única fé autêntica em Akadosh Baruch Hu. E a Kov errou. Errou a vida. Você vai dizer, poxa, Átila, então a vida não pode ser agradável, não pode ser doce. Nós não somos fanáticos. É claro que você pode ter imensos momentos de alegria, de prazer, né? Estou gravando aqui numa das florestas de Jerusalém, que é um lugar extremamente agradável. Tem lugares para você fazer piquenique aqui, para fazer um churrasquinho, né? É claro que você pode e deve ter momentos agradáveis com a sua família, mas jamais se esquecer que nós estamos aqui com um propósito. A cada momento nós temos novas chances de nos aproximarmos, de nos acercarmos do Criador. E é preciso assumir essa responsabilidade. A história de Jacob Avinu mostra isso. Depois ele descobre, nós vamos ver isso mais adiante, nas próximas parashot, que Yosef estava vivo. Mas a tristeza vivida por 12 anos não pode ser recuperada mais. E no final, Jacob Avinu é obrigado a descer para o Egito e ele vai morrer fora da terra de Canaã. Depois, evidentemente, Yosef leva ele para ser enterrado, né, em Mearat Marpelá, na Gruta dos Patriarcas. Mas foram provas sem fim que Jacob Avinu foi chamado, né, a vivenciar e a vencer. Mas, Átila, eu tenho muito medo, né? As pessoas têm muito medo. A verdade é que muitas pessoas ouvem as palavras dos sábios do povo judeu e eu nem me coloco entre eles, naturalmente. Existem excelentes rabinos que fazem shiurim muito melhor do que os meus. Você ouve as palavras proferidas por grandes rabinos do nosso povo e você tem medo, né, de fracassar. Não tenha medo de fracassar. Nós devemos colocar no nosso coração a ideia de que quando começamos a caminhar na direção, no sentido que nos aproxima de Hashem, nós começamos a receber, se até de estimar, nós começamos a receber a ajuda dos céus. E o que isso significa? Significa que nós temos a oportunidade de avançar, nós podemos sofrer quedas, não há problema nenhum com a queda, desde que você esteja disposto a levantar. A queda maior é quando você simplesmente decide não fazer mais nada. E vejam que curioso, o que significa Yosef, né? Nós falamos Vayeshev, mas qual é o significado em hebreu do nome de Yosef? Agregar. Por isso que a túnica que Jacob Avinu fez para ele era uma túnica com listras coloridas.
porque ele agregava os irmãos. Aliás, a Torá, nessa paraxá, começa falando que Iosef estava com os filhos de Zilpá e Bilá, porque como elas eram as duas servas, os filhos de Leia tratavam os filhos das duas, né, serviçais como inferiores, e Iosef se aproximava dos 4 filhos das duas servas justamente para agregar. Iosef basicamente tem esse nome porque ele expressa aquilo que Yaakov Avinu veio fazer no mundo. Essa foi a forma como Yaakov Avinu viveu, sempre agregando santidade, realizando cada vez um bem maior no mundo. Uma vida de serviço ao Criador. A escolha do nome de Yosef expressa aquilo que foi a vida de Yaakov Avinu. E nós, cada um de nós judeus, somos Yaakov Avinu. Nós também temos a missão de agregar, de nos aproximarmos de outros judeus, deixando de lado as diferenças evidentes que existem entre nós, buscando o que existe em comum, que é a crença no Criador único. Nós temos a obrigação de aproximar as pessoas da mensagem divina. Há muito o que fazer, há muito o que melhorar, não há tempo a perder. As pessoas perdem tempo demais com coisas insignificantes. Nós, cada judeu, é como Yaakov Avinu, ele tem a missão de agregar. Yosef expressou de uma maneira muito contundente aquela que foi a missão do nosso mais importante patriarca. E agora, cabe a cada um de nós, judeus e não judeus, nos inspirarmos na história de Yaakov Avinu, de seus 12 filhos, de Yosef Atzadik, que assumiu a liderança do nosso povo. E assumimos a responsabilidade, né, de trazer a luz divina a esse nosso mundo de tanta obscuridade, meus amigos. Shabbat Shalom.